pessoal, hoje nós vamos falar sobre o resumo da análise do texto, pesquisando a partir do pensamento complexo, elementos para uma metodologia de desenvolvimento ecossistêmico. Contextualização. No final do século XIX, a mecânica newtoniana tinha perdido seu papel de teoria fundamental dos fenômenos naturais. Os conceitos da eletrodinâmica de Maxwell e da teoria da evolução de Darwin superavam claramente o modelo newtoniano e indicavam que o universo era muitíssimo mais complexo do que Descartes e Newton haviam imaginado. Não obstante, ainda se acreditava que as ideias básicas subjacentes à física newtoniana, embora insuficiente para explicar todos os fenômenos naturais, eram corretas. Se vocês observarem essa figura, a gente vê um universo no formato de um relógio. É isso que se baseava a ideia de Descartes, em que um relógio possui várias partes. Se nós decompomos essas partes, nós vamos entender o todo. E então a ideia era, se você puder conhecer todas as partes do universo, você será capaz de compreender a sua totalidade. As primeiras 3 décadas de nosso século mudaram radicalmente essa situação. 2 descobertas no campo da física culminaram na teoria da relatividade e na teoria quântica. Pulverizaram todos os principais conceitos da visão de mundo cartesiana e da mecânica newtoniana. A noção de espaço e tempo absolutos, as partículas sólidas elementares, a substância material fundamental, a natureza estritamente causal dos fenômenos físicos e a descrição objetiva da natureza, nenhum desses conceitos pôde ser estendido aos novos domínios em que a física agora penetrava. Ou seja, criou-se um novo paradigma. O conhecimento sistêmico. A primeira premissa do conhecimento sistêmico é que o meio é complexo. Não é mais igual Descartes pensava, algo capaz de ser decomposto. A segunda premissa é necessário buscar novos paradigmas que sirvam de base para a construção de um processo de observatório que atenda às expectativas de um meio complexo. E a conclusão é utilizar nas ciências sociais a teoria dos sistemas, que segue uma lógica diversa da análise, reduzindo a complexidade e ampliando a sua gama de incidência. O que é exatamente o método sistêmico? O método sistêmico consiste numa ruptura completa com o método racionalista clássico, de estilo analítico, herdada de Descartes. O método sistêmico distingue-se por 4 preceitos, chamados de pertinência, de globalismo, de teleologia e de agregação. A pertinência é examinada em relação ao pesquisador e opõe-se ao princípio de prova. O globalismo diz respeito ao meio do sistema e a recusa do reducionismo, que se manifesta com a prioridade dada à análise. A teleológica pesquisa o comportamento do sistema e exclui o raciocínio linear de tipo casual. A agregação visa uma representação simplificadora, preferível à pesquisa exaustiva, que tira o fôlego, segundo a forma de Descartes. A ciência. A ciência tem, pois, hoje, a necessidade de realizar discursos sobre o complexo e sobre as relações que se dão entre elementos, e não de centrar-se tanto no arcaísmo linear do saber.
Antes, quando se queria estudar uma árvore, bastava decompô-la em raízes, caules, frutos, folhas, para tentar entender o que seja uma árvore. Com o ecossistêmico, não. As raízes fazem conexões com os fungos. As árvores e folhas fazem conexões com os pássaros. Tudo tem relação um com o outro. E ele só é a partir dessas relações. Então não há mais como se separar coisas e dizer essas coisas são assim. Essas coisas têm essência de tal forma. Não, porque sabemos hoje que o todo sistêmico é realmente o que vale. O pensamento ecossistêmico ressalta a multidimensionalidade dos processos, causalidade circular, a complexidade, a desordem, o indeterminismo, a auto-organização, a incerteza, a mudança e, portanto, os processos globais, integradores e não lineares. Razão e emoção. Nos pensamentos complexo e ecossistêmico, razão e emoção substituem uma trama tecida na subjetividade e na intersubjetividade. Dentro de tal trama está também a cultura em sua dimensão histórica. Trata-se de uma realidade que é interativa, recursiva, dinâmica e relacional, que acontece entre o sujeito e o meio no qual está inserido. Assim, as modificações que acontecem entre um dos elementos constituintes provocam também alterações nos demais elementos. Ou seja, hoje quando se derruba as árvores na floresta amazônica, é todo um ecossistema que é alterado por causa disso. A metodologia de desenvolvimento ecossistêmico tem como referências ou categorias mais relevantes a mudança, a abertura, o caráter dinâmico e inacabado, o avanço mediante momentos, a recursividade, a auto-organização, além de sua finalidade formativa, autoformadora e inovadora. Quando se vai pesquisar em comunicação, utilizando como base o ecossistêmico, a metodologia ecossistêmica, você tem todos esses elementos. Você pensa na questão da mudança e você, por exemplo, você não usa tal qual a pesquisa quantitativa, onde você simplesmente agrupa dados, enumera, quantifica e ali você tem uma realidade. Não, nesse tipo você tem que fazer o estudo das análises, fazer o estudo das relações, o que está ocorrendo, o que não está ocorrendo, quais são os elementos que estão agrupados ali. Critérios de rigor do conhecimento ecossistêmico se concretizam mediante os seguintes aspectos: a credibilidade das evidências, a interatividade, a utilidade do conhecimento produzido, a confirmabilidade dos processos e o caráter ético dos procedimentos adotados. Conclusão: as novas explicações científicas da realidade, a complexidade presente no mundo, na vida e no conhecimento, vem exigindo novos enfoques paradigmáticos e epistemológicos e uma melhor articulação dos diferentes tipos de pesquisa, bem como uma aposta em uma integração dos métodos existentes. Tentamos aqui hoje falar um pouquinho sobre o que é complexidade. Nos próximos vídeos veremos mais. Um abraço e obrigada.